Galera, antes de começar o vídeo eu queria falar com vocês. Você sabia que o melhor jeito de conversar com o seu cliente é assim, por vídeo? Claro, o vídeo é o meio de comunicação que mais cresce no mundo. E não é à toa que aqui na ATV a gente produz vídeo todos os dias. A gente sabe o poder que a comunicação audiovisual tem. Conversamos semanalmente com as maiores personalidades do mercado. Analisamos e trazemos dados importantíssimos para todos os elos do aftermarket automotivo. Informamos 2 vezes por semana com as notícias mais quentes e assuntos mais urgentes. E, claro, a gente não deixa de entreter as pessoas que fazem a máquina andar. Tudo isso com uma audiência mensal de mais de 100 mil pessoas. Agora eu te pergunto, o que falta para você investir na TV? Temos diversos espaços estratégicos para o seu público ver a sua marca sempre. Ligue para o telefone que está aparecendo na tela e saiba mais. O nosso comercial vai te atender com prazer e tirar todas as suas dúvidas. Caso queira ver tudo que oferecemos, você pode pedir o nosso Media Kit completo no e-mail comercial@novomeio.com.br. O mundo está evoluindo, a sua divulgação também tem que evoluir. Agora, pode seguir com o vídeo. Você se lembra do Laserdisc? Pois é, conheço gente, amigos que investiram em Laserdisc e depois ficaram com o mico na mão. Será que esse não é o caso dos veículos elétricos? Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, e esse é o Análise Aftermarket Automotivo. Então, fui longe, né? Fui falar lá do famoso Laserdisc, 1993, 1994, mais ou menos por aí, a transição do VHS para alguma coisa. Lembrando que o VHS já tinha sido o sistema vencedor na disputa com o sistema da Sony para a reprodução de vídeos, que era o Betacam, de qualidade superior, e o VHS, que era muito mais popular. E aí nós tivemos o Laserdisc. E aí o Laserdisc veio substituir o VHS, todo mundo investiu fábulas de dinheiro no reprodutor e nos discos de Laserdisc, e veio o DVD. E depois do DVD veio o Blu-ray, que teve uma vida curta, e depois os sistemas de streaming, como a gente conhece hoje. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso está diretamente relacionado à inovação. E quando a gente pensa em inovação, no setor automotivo como um todo, e não apenas no mercado de reposição onde nós atuamos e onde nós crescemos e criamos nossas empresas, o que mais se fala nesse momento é sobre eletrificação veicular. O apelo é maravilhoso. Se você pensar a eletrificação veicular como uma matriz energética limpa, uma matriz energética não poluente, uma matriz energética renovável e sustentável, o apelo é maravilhoso. O problema é como que este processo de eletrificação veicular vai de verdade resolver o problema. E a pergunta que fica é: qual é o problema mesmo que a gente precisa resolver? Deixando de lado o discurso mais politicamente correto de ser ambientalmente sustentável, vamos olhar para a realidade nua e crua dos fatos, como a gente sempre faz aqui no Análise Aftermarket Automotivo. No governo Nixon, no começo dos anos 1970, 1/3 do petróleo consumido nos Estados Unidos era importado. No final do governo Obama, 2/3 do petróleo era importado. E importado de quais países? Bom, até 1979 era importado do Irã. Aí nós tivemos a Revolução Iraniana e cessaram-se os fornecimentos para os Estados Unidos. Hoje, os 3 maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos são a Nigéria, a Arábia Saudita e a Venezuela. 3 países que vivem aí vários conflitos internos, muitos deles gerados até pela posse e produção ou extração do petróleo. Então, vamos partir deste ponto econômico. A alta dependência dos Estados Unidos
e também da Europa, como ficou evidente agora com a guerra da Ucrânia, a alta dependência da Europa pelo petróleo e pelo gás russo. Os europeus estão experimentando taxas de inflação que para nós são comuns e corriqueiras, principalmente para quem viveu nos anos 1980, muito por conta dos custos das transações com petróleo e gás, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Então, a perspectiva principal que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje é que a disputa pela eletrificação veicular, ela vai além do veículo elétrico. Ela envolve uma questão geopolítica. Ela envolve uma questão de desenvolvimento econômico. A alta dependência das matrizes energéticas com base em combustíveis fósseis, ela tem um problema da alta dependência dos países como Estados Unidos e os países da União Europeia de fornecedores que neste momento, e que via de regra, sempre vão apresentar problemas. Ah, então você está dizendo que essa pauta da eletrificação veicular não tem nada a ver com sustentabilidade? Não, tem muito a ver com sustentabilidade também. Porque ao atingir a questão econômica, o meio ambiente vai ser preservado também. E vamos falar um pouco de Brasil, vamos falar um pouco dessa transição e retomar um pouco esse conceito que eu contei do Laserdisc, do DVD, do Blu-ray até o streaming. Quando a gente pensa, olha, a partir de 2035 na Europa não serão mais produzidos motores de combustão interna. A discussão na Europa agora é a seguinte, tá bom? E o que a gente faz com a capacidade instalada? O que a gente faz com os empregados que trabalham nas fábricas, que produzem componentes e que vendem serviços para a manutenção de uma frota baseada em motores de combustão interna? Quanto custa produzir uma bateria? Vamos verificar o ciclo de vida da bateria, da sua produção até a sua destinação final. Ele é muito mais poluente do que a matriz que nós temos hoje. E uma das discussões que me remete à questão do Laserdisc, o Laserdisc ele tinha o mesmo tamanho dos discos de vinil de 33 rotações e 1/3 por minuto. É o que a gente chama de inovação incremental. A partir de um produto existente, eu crio um outro. Mas no nosso ambiente, para as soluções que nós nos deparamos hoje em dia, é a inovação aberta. E para falar a verdade, ninguém sabe qual é a melhor solução para a redução de emissões e para a mobilidade no mundo. O Brasil é muito privilegiado nesse sentido. 70% da nossa frota já é composta de veículos flex, que podem ser tanto abastecidos com etanol, feito à base de cana-de-açúcar, uma energia renovável, uma energia cujo processo de queima resulta em vapor d'água, e os veículos que são alimentados a gasolina, a nossa gasolina tem 27,5% de álcool anidro. Então já somos naturalmente sustentáveis. Problema do Brasil: motores híbridos seriam perfeitos, motores elétricos para condução em ambientes urbanos em que a velocidade não passasse de 60 km por hora e que nós pudéssemos, ao ingressar nas estradas, ao desenvolver mais velocidade, utilizar um motor de combustão interna. Mas a pergunta: o Brasil não desenvolve motores há muito tempo. O que nós fazemos? Nós produzimos motores das plataformas globais de motores de combustão interna. E se o mundo realmente parar de produzir motores de combustão interna, como fica a nossa matriz energética? No ano passado, o presidente da Volkswagen, Pablo Dicey, já comentou sobre os estudos que a Volkswagen estava fazendo com o uso do etanol. Há pouco mais de 3 semanas, o presidente da Toyota, num evento do Sindipeças, disse que a questão dos motores elétricos são ok para a Europa, mas que o Brasil ainda vai ter um modelo de transição com veículos híbridos, com veículos plug-in desses motores elétricos. Enfim, nós estamos aqui com um Laserdisc na mão, tentando fazer assim, eu tocava meus discos de vinil, agora eu tenho um Laserdisc. Estudos sobre células de hidrogênio, estudos sobre
outras fontes renováveis, como o biodiesel, que é onde a gente concentra a maior parte da poluição, que são os veículos pesados, tudo isso ainda vai ter um longo caminho pela frente. Eu entendo algumas pessoas se dedicarem e se devotarem a falarem bastante sobre veículos elétricos, mas a realidade, quando a gente vai olhar no dia a dia, como dizia um grande amigo meu, quando a gente coloca os 2 pezinhos na terra, a gente vai observar que o mercado de reposição ainda vai ter uma longa vida com os motores de combustão interna. Segundo meus amigos da Fraga, Inteligência Automotiva, se, como ato derradeiro do governo Michel Temer, fosse decretada a extinção dos veículos de motores a combustão interna, então vocês imaginem, 31 de dezembro de 2018, a última canetada do Michel Temer, não se produz mais motor de combustão interna no Brasil. Nós teríamos ainda veículos para reparar até 2080. É o que o pessoal do Fraga batizou de efeito Cuba. E, no futuro, para 2060, 2065, caso essa profecia do fim dos motores de combustão interna tivesse se concretizado, nós viraríamos um nicho de mercado, como aquelas pessoas que ainda consertam máquinas de escrever, mas teríamos aí uma sobrevida de pelo menos uns 60 anos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no botão embaixo. Compartilhe com quem você acha que poderia se interessar por esse vídeo. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, empresa de pesquisa e inteligência do Grupo Novo Meio. Um abraço e até a próxima semana.